A grande batalha final virá, pois, os valentes soldados de Batina defenderão Jesus e sua verdadeira igreja. A falsa igreja causará grande estrago espiritual antes de sua derrota. Peço-vos que sejais defensores da verdade. Nessa mensagem, Nossa Senhora afirma que os valentes soldados de Batina defenderão Jesus e a sua verdadeira igreja. Desde que Jorge Mário Bergoglio e seus aliados começaram a ensinar doutrinas diferentes daquela ensinada por Jesus e pelo verdadeiro magistério da Igreja Católica, os valentes soldados de Batina iniciaram sua defesa a Jesus e a sua verdadeira igreja. Francisco quer se colocar acima das leis de Deus, com a declaração Fiducia Supplicans. Porque as Sagradas Escrituras são bem claras com relação ao pecado do homossexualismo. Porém, essa declaração está servindo para nos mostrar claramente quem são os valentes soldados de Batina que estão se posicionando contra essa autorização de Francisco para as bênçãos de duplas do mesmo sexo. Em comunhão com as conferências episcopais do Cazaquistão, do Malawi, da Zâmbia, do Zimbábue, de Camarões, da Ucrânia e da Polônia, também os bispos da Nigéria fizeram declarações públicas, deixando bem claro que não concordam com as bênçãos sacerdotais para duplas do mesmo sexo. A Conferência Episcopal Nigeriana assegura a todo o povo de Deus que o ensinamento da Igreja Católica sobre o matrimônio permanece o mesmo. Portanto, na Igreja, não existe a possibilidade de se abençoar uniões e atividades entre pessoas do mesmo sexo. Isso iria contra a lei de Deus, os ensinamentos da Igreja, as leis da nossa nação e as sensibilidades culturais do nosso povo. Uma nota da Conferência dos Bispos da Polônia destacava o seguinte: evitar a confusão e o escândalo é virtualmente impossível se a Igreja abençoa relações homossexuais. Também, a Congregação dos Padres da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria tomaram uma firme decisão, que rechaça o documento do Vaticano. A Confraria do Clero Católico da Província Britânica de Saint Gregory e a Confraria de Clero Católico dos Estados Unidos igualmente responderam com um sonoro não ao projeto revolucionário de Francisco e do cardeal beijador Victor Manuel Fernandes. Juntamente com inúmeros padres ao redor do mundo, como Monsenhor Charles Pope, já tornou público que, como sacerdote, tem o dever de proteger seus fiéis da confusão e do erro teológico. Por isso, não irá fazer bênçãos a duplas gays e a casais irregulares. Aqui no Brasil, também temos vários soldados de Batina, que, mesmo antes dessa desastrosa declaração do Papa Francisco, já haviam se posicionado contra as bênçãos para duplas do mesmo sexo. Hoje nós vivemos uma grande confusão na igreja. Cada dia uma confusão maior. Mas a nossa diocese de Formosa, ela, enquanto eu estiver à frente da igreja de Formosa, ela será uma igreja obediente à palavra, à tradição do Evangelho, tradição da igreja e ao magistério autêntico da igreja. A nossa igreja não vai escutar as ventanias deste mundo para agradar o mundo, para agradar as pessoas que estão no pecado e no mundo. Eu quero uma bênção. Muitos parentes meus que não podem casar na igreja, que ajuntam, que têm esses problemas, já me pediram a bênção. Eu não posso abençoar a união de vocês. E se São Paulo disse que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, quem é que está errado, meu irmão? É você ou Deus que revelou?
me diga quem está errado, porque você está criando confusão na minha cabeça. Eu estou fazendo ironia, porque não está criando confusão na minha cabeça. Não, mas não é bem assim não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu sei que Deus é amor e misericórdia, mas se Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, então Paulo está errado. Agora a gente vê, meu Deus do céu, olha que confusão. Os bispos da Alemanha estão lá brigando com o Santo Padre, dizendo que eles vão abençoar o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Problema, se eles querem, problema deles, vão se ver com Deus um dia, porque eles abençoando não vai mudar o que Deus falou. Não muda, meus irmãos. As nossas atitudes, aquilo que nós falamos, não vai mudar o que Deus ensinou, porque se Deus ensinou isso e agora isso não é mais verdade, meus irmãos, eu deixo de ser padre hoje. A gente crê na palavra de Deus, não pode sair da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. Nem papa, nem bispo, nem padre, nem monge, nem monja, nem seminarista, nem ninguém está acima da palavra de Deus. Então, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, é uma anomalia. É uma ferida. Você acha que pode ser católico praticando e defendendo os ideais homossexuais? Não há. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o pecado e a graça. Ah, mas antigamente era assim, agora não é mais, agora está liberado, agora é virtude. Não, meus santos. O que foi pecado, continua sendo pecado. E toda tentativa contrária de transvesti-lo de virtude é abominável a Deus, é desprezível a todo católico. Um padre que realiza uma bênção dessas está indo completamente contra o ensinamento da igreja e contra a disciplina da igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a igreja abençoar uma união gay, porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Não, a igreja não tem direito, não pode, na verdade, abençoar duplas homoafetivas, porque ela não pode abençoar o pecado. Então, a prática homossexual é pecado mortal. Eram pessoas que estavam questionando o porquê que eu falei contra o pecado do homossexualismo. E eu disse para a pessoa: olha, filha, filho, filha, eu não prego a minha palavra. Quando eu vou pregar numa igreja, eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu acho. Eu fui pregar a palavra, e a palavra diz que isso é pecado. Então, eu tenho que te dar essa notícia de que eu não prego para agradar você, mas eu prego para agradar Jesus Cristo. O critério, a regra, é a consonância ou não com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja. Se alguém, ainda que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo na abertura da carta aos Gálatas, pregar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado, seja anatema, ou seja excomungado. Qualquer ensinamento, qualquer suposto conselho que visa incutir no coração das pessoas uma prática diferente daquela proposta por Jesus, ensinada por Jesus, ratificada pelos apóstolos. Qualquer orientação, qualquer conselho que destoe do ensinamento da igreja, isso é indício de uma falsa sabedoria, de uma sabedoria cínica, mentirosa, satânica, humana, mundana, terrena. Lembrando que Nossa Senhora de Anguera também falou que os valentes soldados de Batina beberão o cálice amargo do sofrimento, por defenderem Jesus e a sua igreja.
os inimigos se unirão para perseguir e calar os defensores da verdade. Os valentes soldados de Batina beberão o cálice amargo do sofrimento, e a dor será grande para os justos. Portanto, fiquem atentos, todos os sacerdotes que defendem a verdadeira Igreja de Cristo, porque, certamente num futuro próximo, serão perseguidos pela ditadura implacável de Francisco e seus aliados. Como disse Nossa Senhora, os inimigos se unirão para perseguir e calar os defensores da verdade.